Cruzeiro 100% atualizada e assim ela vai ficar congelada até o final da data FIFA. Temos agora a 22ª rodada, nem parece, porque pouquíssimos times têm aqui 22 jogos completos. O Campeonato Brasileiro só volta agora no dia 13, então pelas próximas 2 semanas o Flamengo se mantém líder do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos em relação à tabela, com 47 pontos. O Cruzeiro, apesar de ter um jogo a mais, venceu a sua partida em casa por 1-0 e aproveitou o tropeço do Flamengo para se aproximar ainda mais da liderança. O Cruzeiro aproveitou aqui também o empate do Palmeiras, que foi um bom empate, mas somou apenas um ponto no clássico, no derby. Aliás, o Palmeiras está com uma dificuldade de ganhar clássico que é impressionante. Fechando o G4, o torcedor do Bahia não tem nada para comemorar. Tomou 5 desse impressionante Mirassol. E apesar de ser a grande surpresa do campeonato, tomar 5 do Mirassol ainda é dose, mas pelo menos o tricolor ainda tá no G4. E fechando a zona de Libertadores, o G6, os dois times da pré-Libertadores hoje são Botafogo com 35 pontos e o incrível Mirassol com 6 pontos. Mirassol dado como certo para cair na primeira rodada, hoje é um time que claramente briga por uma vaga na Libertadores. E é bom a gente prestar atenção nisso aqui, ó. O Flamengo tem 21 jogos, o Cruzeiro já completou seus 22, mas o Palmeiras, Bahia, Botafogo e Mirassol, todo mundo tem 20 jogos. Tem 2 jogos para fazer ainda, atrasados. 2 em relação ao Cruzeiro, 1 em relação ao Flamengo líder. Aí vamos, o primeiro time fora da zona de Libertadores é o São Paulo, que sofre demais com lesão, mas ainda consegue ser consistente. Excelente trabalho do Crespo. Perdeu pro Cruzeiro, é verdade, mas o time consegue jogar um futebol minimamente competitivo com a quantidade de lesão que tem. E quem não é competitivo nesse campeonato é o Bragantino, só toma porrada de todo mundo, com exceção ao Fluminense. Vive a sua pior sequência na história de derrotas do Campeonato Brasileiro, mas pelo bom começo de ano ainda se mantém na 8ª colocação com 30 pontos conquistados. O Fluminense empata fora de casa com o Santos por 0-0, quase que perde no final, mas está aqui em nono colocado com 28 pontos. E o Internacional fecha aqui a primeira metade, fecha o G10 aqui com 27 pontos, venceu o Fortaleza em casa nessa última rodada. O Ceará perdeu em casa para o Juventude, resultado que me impressionou, primeira vitória fora de casa do Juventude. O Ceará está aqui agora com 26 pontos. A gente tem aqui uma galera que deu uma escapadinha aqui da zona de rebaixamento. É o exemplo do Corinthians, que está na 12ª colocação com 26 pontos, empatou com o Palmeiras em casa. O Grêmio conquistou um grande empate dentro do Maracanã contra o Flamengo, está aqui com seus 25 pontos. O Atlético Mineiro perdeu de novo e é inacreditável um time com o elenco que tem, jogar o que joga e tá em 14º com 24 pontos. É inacreditável o ano do Atlético. Inclusive o Cuca caiu depois da derrota. O Vasco vence fora de casa o Sport por 3-2, consegue escapar da zona de rebaixamento e tá aqui com os 22 pontos. O Santos é outro time que, apesar do empate, conseguiu se manter fora da zona de rebaixamento nessa data FIFA, e isso é importante para o time trabalhar com um pouco menos de pressão, tá aqui em 16º com 22 pontos. Aí vamos para a zona dos desesperados. O primeiro time na zona é o Vitória com 22 pontos, apesar de ter vencido o Atlético Mineiro não foi suficiente, assim como não foi suficiente para o Juventude. O Juventude vence nessa rodada do Ceará fora de casa, mas ainda assim se mantém na zona. E para fechar, Fortaleza e Sport, que perderam de novo, continuam com uma pontuação muito baixa, e aqui é difícil a gente imaginar hoje que eles vão conseguir se salvar. A gente fala muito da situação do Sport, que é tenebrosa, a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos em 20 jogos, mas cara, Fortaleza tem 15 e tem um jogo a mais do que o Sport. Então, se o Sport vence o seu jogo atrasado, ele fica só 2 pontos atrás do Fortaleza, e o Fortaleza, ó, tá bem distante aqui do Santos, que é o primeiro time fora da zona com 22. Mas enfim, esse aqui é um retrato do Campeonato Brasileiro pelas próximas 2 semanas. Tá tranquilo? Tá tranquilo ou tá nervoso com a posição do seu time, hein?